Mais uma vez, queridos, boa noite a todos, a graça e paz de Cristo. Hoje, dando sequência em nossos devocionais, nós faremos aqui uma reflexão de uma passagem muito conhecida, né? Acho que uma das mais conhecidas das Escrituras, uma passagem incrível que nos mostra uma série de coisas muito interessantes, especiais, né? Não somente para que tenhamos conhecimento do ministério de Cristo, conhecimento de sua personalidade, a maneira como ele era, como ele agia diante das circunstâncias, mas principalmente para trazermos isso para a nossa vida prática, para a nossa vida cristã de fato nesse mundo. Então, faremos aqui uma reflexão sobre Marcos 4, 35 a 41. Farei a leitura agora, os irmãos podem acompanhar comigo, e na sequência nós conversaremos. Então, Marcos 4, 35 a 41 diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, essa passagem ela é muito famosa, né? Como eu disse, ela realmente já faz parte aí do imaginário, né? De todos que fazem parte da cristandade. É uma passagem que está presente nos hinos, está presente em pinturas. Temos uma pintura muito bonita de Rembrandt, né, que evidencia esta situação com Cristo acalmando a tempestade, né? É muito interessante essa pintura. Temos uma referência a essa passagem em diversas histórias na literatura, porque de fato, né, muito mais do que a cena ali que nós vemos descrita aqui nesta passagem, né? Essa passagem diz muito sobre o funcionamento, né, ou a maneira como é a vida do crente. Então, essa passagem, ela exprime bem tudo isso, ela é bastante temporal, aplicável ao nosso tempo, moderna em todos os sentidos, né? E tudo isso quando passamos a olhar a dinâmica daquilo que acontece, né, neste relato aqui no Evangelho de Marcos. Primeiramente, nós vemos, né, o cenário da embarcação entrando mar adentro, né, e sendo realmente surpreendida por uma tempestade, algo que realmente, né, tira aqueles homens ali da zona de conforto deles, faz com que todos que estavam ali juntamente com Cristo ficassem extremamente preocupados, temendo por suas vidas, realmente numa situação de vida ou morte, né? Então, isso que nos mostra de uma maneira muito interessante que realmente a vida cristã, ela tem tempestades, né? Da mesma forma como nós vemos aqui uma tempestade chegando e tomando conta de uma situação, de uma embarcação que estava, né, saindo de um destino a outro, a nossa vida, a nossa própria vida, ela tem esse tipo de situação, essas tempestades, né? Não precisa ser uma tempestade literalmente dizendo, né? Mas as adversidades, todas as situações difíceis pelas quais passamos, né, elas nos remetem a tudo que acontece aqui nessa passagem. Vemos Cristo, então, descansando, né, dormindo lá na popa do barco, lá, né, na parte de trás do barco, e aqueles homens não entendendo essa situação, né? Realmente uma situação um tanto quanto exótica, estranha, né? A tempestade, né, a ponto de derrubar o barco, de realmente fazer aqueles homens morrerem, né, afogados, e Cristo lá dormindo, descansando, né, porque ele realmente tinha controle de tudo,
né? Cristo realmente se mostra Deus aqui em sua atitude, né? E nós passamos pelas tempestades em nossas vidas, né? E são geralmente tempestades que são inesperadas, né? De fato, não esperamos pelos problemas virem, sabemos que temos adversidades, que temos situações que são maiores do que nós, né? Então, as tempestades da nossa vida são inesperadas, né? Porque a gente não tem controle sobre todas as coisas, nós não sabemos como tudo acontece em nossas vidas, toda a dinâmica por trás de cada uma das coisas, né? E nós, como homens, buscamos a cada dia ter mais controle de todas as situações, né? E faz parte da natureza humana essa busca por segurança, por controle, né? Mas o que nós vemos na prática, né? E certamente cada um de nós aqui tem sua história pessoal para testar isso, né? Que não importa o tanto de controle, de segurança que nós busquemos para nossas vidas, para nossas famílias, nossas condições, né? De fato, uma tempestade, ela pode surgir de maneira totalmente inesperada, né? E nos pegar de surpresa. E essas situações são situações que são perigosas, obviamente, né? Nós vemos na passagem aqui, e num grande número de cenários em nossas vidas, né? Que essas tempestades, essas adversidades podem ser perigosas, o que dá uma dinâmica, né? Um pouco diferente quando a gente passa por esses momentos turbulentos, né? Porque isso aí realmente tira toda a normalidade, se é que a gente pode chamar assim, né? De nossas vidas, né? Realmente, nós somos chacoalhados quando esse tipo de coisa acontece, né? Aqueles homens estavam lá, certamente estavam dormindo como Cristo, ou estavam descansando, né? Mas numa reação totalmente diferente, né? Da reação do Messias, eles se desesperaram, eles realmente pediram, clamaram a Cristo ajuda, né? Porque era uma situação extremamente perigosa. E nós vemos que isso acontece também em nossas vidas, quando notamos que esse tipo de coisa não é administrável, né? Nós não conseguimos administrar esse tipo de problema, nós sabemos que temos adversidades aqui nessa vida, o próprio Cristo nos diz isso, né? E nós esperamos que coisas inesperadas, né, vão realmente acontecer em nossas vidas, em nosso caminho, e cada uma dessas coisas, incrivelmente, nos mostra o tamanho da nossa pequenez, o nosso tamanho perante a natureza, perante a realidade, a existência aqui desta vida, né? Nós vemos que realmente somos como um grão de areia. Quando consideramos todas as circunstâncias, tudo aquilo que Deus criou, né? E toda a dinâmica dessas coisas, né? Então, durante a tempestade, nós podemos fazer essa avaliação, né? E essas tempestades são também surpreendentes, né? Mais uma vez aqui finalizando, pontuando, né? Como isso se manifesta em nossas vidas, nós vemos que isso mexe com quem nós somos, né? São verdadeiros testes de fé, porque nós podemos dizer que nós confiamos em Deus, né? E fazemos isso certamente em todos os momentos, né, de nossas vidas como crentes. Mas o que acontece é que quando uma situação dessa nos atinge, nós de fato somos testados, somos surpreendidos, né? E colocamos à prova tudo aquilo que dizemos, né, acerca de nossa própria fé em Deus, né? Então, realmente, essa é uma dinâmica que nós trazemos aqui para a nossa reflexão, né? De uma tempestade lá em que Cristo estava inserido, né? E as tempestades que passamos em nossas vidas. Mas o interessante é notar que a solução, né, o remédio para tudo isso também, nós podemos fazer essa comparação. Também podemos pegar o outro lado aqui da conversa, né, e trazer para nós a presença de Cristo, né, a maneira como Cristo resolve aquela situação, digamos assim, né, a presença de Cristo durante aquela tempestade, né, que é suficiente para que o mar seja acalmado, né, e trazendo ali a calma, o consolo àqueles homens, né? E isso também acontece em nossas vidas, né? Não importa o tamanho da tempestade, o tamanho do problema, né? Vimos que isso são coisas que acontecem conosco, acontece com qualquer pessoa, mas nós que cremos em Cristo, nós sabemos que quando isso acontecer, né? Certamente Cristo será o nosso consolo, Cristo será realmente aquele que nos dará confiança de que ficaremos bem,
de que não seremos consumidos por essa tempestade, né? E também, né, de uma outra forma, isso nos torna mais humildes, né? É muito perigoso, né, o fato da gente pensar que, por sermos cristãos, estamos realmente fora dessa dinâmica, né, das adversidades da vida, né, com uma espécie de triunfalismo pelo fato de que cremos em Cristo, né, nos sentirmos especiais demais a ponto de não termos que passar por dificuldades, né? O próprio Cristo passa por dificuldades. Aqueles discípulos estavam passando por dificuldades, né? E eram os próprios homens que andavam com Cristo, né? E nós também seguimos a Cristo e também passaremos por dificuldades. Então, a tempestade também nos torna um pouco mais humildes, né? Nesse sentido. E juntamente com isso, nós sabemos que Cristo está presente em nossas vidas, o que tira qualquer tipo de glória, né, pessoal, no sentido de que eu resolvi aquele problema, eu resolvi aquela situação, né, a minha situação financeira, o meu poder aquisitivo resolveu, né, esta adversidade que surgiu na minha vida. Não, nós que cremos em Cristo sabemos, né, que de fato é Cristo quem realmente providencia a solução de todos os problemas, de todas as tempestades, ele que cuida de nossas vidas, né? Então, necessitamos fazer esse tipo de reflexão também, né? E principalmente, esta cena aqui da tempestade, né? Que é uma dinâmica em que a natureza está revoltada, né? E vemos aqueles homens se sentindo cada vez menores diante daquilo, da tempestade, do barco praticamente à deriva, e Cristo dormindo, né? Cristo passa a ordenar, né, a natureza, a criação, que tudo aquilo seja apacentado, acalmado, né? Isso nos mostra o poder e autoridade de Cristo, né? Uma vez mais, nós temos visto aqui no Evangelho que Cristo vai mostrando o seu poder e autoridade em situações práticas, né? É possível, obviamente, nós vermos as declarações que falam acerca disso, né? Da autoridade de Cristo, mas é um tanto quanto interessante vermos quando, diante de uma situação, Cristo coloca em prática tudo aquilo, né, que está sendo afirmado ali, né, nos diálogos e aquilo que conhecemos desde o Antigo Testamento, que ele é Deus, que ele realmente detém todo o poder, toda a autoridade. Então, tudo está debaixo de sua autoridade e de seu poder, né? Eu creio que, se nós pudéssemos extrair aqui uma lição que aqueles homens aprenderam, né? Olhando a passagem, mostrando que realmente eles temeram por suas vidas, temeram pela situação, ao verem que Cristo estava descansando, né? Mas a sua ação natural é pedir a Cristo para que ele os ajude naquela situação, e Cristo de fato faz isso, protege aquela embarcação, protege aqueles homens da tragédia que já era, né, praticamente ali, já estava acontecendo, né? Isso aqui acho que nos mostra que aqueles discípulos, né, que temiam a tempestade, que temiam a natureza, que temiam a adversidade, agora eles passam a temer o Senhor de toda a criação, né? O verso 41 aqui é muito interessante quando coloca aqui esse questionamento, né? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Né? Aqueles homens possuídos de grande temor, como é dito, né? Diziam uns aos outros, tal como é relatado aqui pelo evangelista. Então eles perguntavam, quem é este homem? Né? Então, eu creio que isso é uma pergunta retórica, obviamente, né? Eles sabiam quem era Cristo, eles estavam com Cristo, porque já haviam visto, presenciado inúmeros milagres, maravilhas, né? Mas essa cena aqui, realmente, do furor da natureza, que estava ali à beira de consumir suas vidas, né? Com aquela tempestade, com aquele mar furioso, isso facilmente sendo acalmado por Cristo, né? Faz com que a percepção daqueles homens seja mudada. Então, certamente, para aqueles homens não existe mais tempestade, né? Não existe mais temporal, não existe ventania, né? Todas essas coisas que são realmente sublime aos olhos humanos, né? Acaba sendo ofuscado pelo milagre de Cristo,
pelo fato de Cristo ser detentor de todo o poder e de toda a autoridade sobre essas coisas. Então, a minha pergunta final, né, que fica para a reflexão de todos nós aqui, é a seguinte, né? A quem nós tememos? Nós tememos as adversidades? Tememos os problemas que certamente virão sobre nós? As situações que irão nos atingir? As grandes perdas de nossas vidas? As mudanças? Tudo aquilo que tira o nosso conforto, que tira a nossa segurança, que nos mostra que somos miseravelmente humanos. Nós tememos estas coisas? Estas circunstâncias, né? Ou será que nós tememos ao Senhor de tudo isso, ao Senhor da circunstância? Né? Aquele que verdadeiramente tem controle, tem domínio sobre todas essas coisas. E que, como vimos aqui na nossa narrativa bíblica, é alguém a quem podemos clamar e que certamente, né, estará desperto, né, e ajudará, né, os seus filhos, porque, de fato, ele nos ama, né? Isso é um fator muito importante aqui, né? Então, temos realmente temido essas circunstâncias ou temos temido o Senhor das circunstâncias? Né? Então, essa é a nossa reflexão de hoje. Espero que o Senhor nos abençoe com toda esta cena maravilhosa, incrível desta passagem, né? Que realmente fique em nossas mentes aqui e que Ele nos auxilie para que verdadeiramente possamos passar pelas tempestades e passar da maneira correta, não pela força do braço, não por acharmos que somos bons o suficiente, mas porque de fato nós cremos em Cristo e temos Ele como realmente o Senhor de nossas vidas. Então que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão.